Kailane entrou. Oi, Kailane! Vânia, Valdir e turma. Oi, gente! Oi! Graça e paz! Giovana. Oi! Oi, Giovana! Tudo bom? Como passaram? Saudades! Ao Américo. Eu tava apertando de novo. Américo. Paz, Américo. Tudo bom? Bri? Flávio. Oi, Flávio. Flávio. Paz, Karina, tudo bem? Graças a Deus. Aleluia. Vou esperar os irmãos irem chegando, irem entrando na live. A gente começar nosso culto. A Gabi, da Vilma, Fábio. Oi. Oi, gente. Fabi Alexandre. Nicolas, cadê o Nicolas? Tá aí? Beijo. Fabi Alexandre. Oi. Damares. Coração. Kátia. Oi, Kátia! Oi, Kátia, Janelson. O Valdir. Paz do Senhor. Adá. Oi, Dá. E aí, vamos fazer uma caravana pra África, irmãos? Todo mundo animado com a live do pastor Benício na quinta, foi maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do pastor, pelos irmãos. Hoje a Márcia postou lá no grupo tudo que foi arrecadado, as fotos dos medicamentos, uma bênção, né, irmãos? Graças a Deus. Thaís Santana está conosco novamente. Bem-vinda, Thaísa. Quem sabe num futuro próximo a gente não vai lá conhecer o trabalho de perto, né, irmãos? Vamos lá, Pedro? Vamos começar então, irmãos. Eu quero ler um versículo que está em Isaías 53, que diz assim: deram-lhe, 53, versículo 9, que diz assim: deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor tenha o feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. O preço que Jesus pagou foi muito alto, mesmo em sua sepultura. Ele estava sendo sepultado com os ímpios, com as pessoas que cometiam injustiça, sendo que ele era justo e reto. Então o preço que Jesus pagou por nós foi muito alto. Mas o Senhor fez prosperar e frutificou essa obra de Jesus nas nossas vidas, tanto que nós estamos aqui louvando e adorando o nome dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até o dia de o encontrarmos. Glória a Deus. Eu quero dar uns avisinhos, que eu estava esquecendo que hoje o pastor pediu para eu dar os avisos. Mas já estava indo já direto. Quinta-feira tem uma live, né? A nosso projeto. Minha história, nossa história. Minha história, nossa história. Quem vai estar? A Tiffany e a Kailane. Tiffany e Kailane, irmãos. Que lindas. As grandes amigas aí, unidas para sempre, vão estar unidas na live com o Janelson, né? Vai ser muito bom. Na quarta-feira anterior, né, a quinta, nós temos o culto, a nossa live também, com o tema da mensagem, que é o Evangelho Radical, como que é mesmo? Evangelho, um chamado. Para o radicalismo. Chamado para o radicalismo na quarta-feira, irmãos. Sábado é IBD, né, com o Sérgio, às 7. Na quinta é às 8 e na quarta é às 8 também. Tá bom, irmãos? A gente também quer pedir oração, irmãos, pela dona Angélica. Infelizmente, ela retornou ao hospital, né? E dessa vez, irmãos, foi diagnosticado o Covid mesmo, né? E a gente ficou agora sem saber porque se ela pegou lá no hospital ou se foi dado um diagnóstico errado anteriormente. Mas, enfim, a gente pede para os irmãos, por favor, estarem orando pela vida dela, em nome de Jesus, pela minha cunhada, meu cunhado, os netinhos dela também. Tá bom, irmãos? Vamos colocar aí
a Dona Angélica novamente em oração, tá bom? A gente agradece aos irmãos, tá? Amém? Tem mais algum aviso? Não. Tá tudo bem a recepção, alguns minutos como tá travado, tá tudo. Tá tudo bem aí, gente? Então vamos louvar o nome do nosso Deus. A gente vai cantar o hino 484. 484. Cantor cristão, tá bom? eternamente na presença do nosso Deus. Glória a Deus. Isaías 53. A música agora, né? O louvor, Isaías 53. É, o pessoal procura lá. Isso. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à palavra, irmãos? Daqui Daqui a pouco. Vou pegar com calma ali, senão vai... Devagarinho, sem soltar. Não, peraí, só ficar sem soltar. Soltar aqui. Caiu. Calma aí, irmãos. Caiu aqui. Calma, irmãos, tem transmissão, literalmente. Tamo de volta. Estamos de volta, estamos de volta. Passou o tufão aqui. Furacão. Furacão lá de... Deixa eu passar. Calma aí. Estamos vivos. Estamos vivos. Ciclone, voltou. Ciclone. Oi, irmãos, tudo bem aí? Essa é uma nova modalidade, nós estamos querendo fazer um tour pelo estúdio. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ficar na próxima aí. Fecha aí, Gui, por favor. Graça e paz, irmãos. Desculpe aí A queda. a queda livre, né? Tá tudo bem aí, Pedro? Tá tudo bem. Graça e paz. Amém. Tá tudo certo. Todo mundo em pé aí? Todo mundo em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, você que está nos acompanhando, tanto aí pelo Instagram como pelo Face. Depois os meninos vão estar colocando no YouTube. Eu quero agradecer a Deus por sua vida e porque você tem sido fiel, tem nos abençoado com a sua presença nas nossas lives. Eu tô rouco, irmãos. Ontem nós tivemos uma programação somente com os jovens da igreja. Foi algo somente para eles, porque nós estávamos tanto quanto preocupados, porque eles estavam dispersos, mas foi uma bênção muito grande. E aí falamos bastante, brincamos bastante, e eu fiquei afônico. Então, Fernanda deu os recados e os meninos falaram aí, mas nós estamos aqui, graças a Deus. Hoje é dia da nossa ceia, você que está conosco está convidado para participar da ceia, aí na sua casa, junto com o seu familiar. Separe aí os elementos, o pão, o suco que você tiver aí, o suco de uva ou um outro suco que você tiver, porque a ceia ela é memorial, é em memória. Nós fazemos como um ato simbólico da nossa fé, da nossa crença em Jesus Cristo, do nosso relacionamento enquanto comunidade de fé, enquanto corpo de Cristo. Então você que está em comunhão com a sua igreja, comunhão com a igreja de Cristo Jesus, é uma alegria muito grande poder você estar conosco nessa ceia. Fique à vontade, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, e falando nessa questão de ceia, a gente mais do que nunca deve refletir, né, na nossa vida enquanto cristão, refletir na nossa vida como corpo, como igreja de Jesus Cristo, e parar e pensar e ver se estamos entendendo o propósito pelo qual estamos vivendo como cristãos e como igreja, se estamos compreendendo o que é ser igreja e o que é ser cristão, porque infelizmente nós temos visto nesses últimos tempos pessoas que estão desconexas com a proposta do Evangelho, igrejas que estão desconexas com a proposta do Evangelho, que têm deixado de lado alguns princípios e alguns valores fundamentais. Na verdade, têm deixado o essencial da vida cristã de lado. E é por isso que muitos têm chegado nessa situação e muitas igrejas não estão vivendo verdadeiramente como igrejas de Cristo Jesus. E é um pouco sobre isso que eu quero falar, do abandono aí, do essencial. Porque se nós não tivermos convicções, não estivermos fundamentados em valores, né, em coisas que são essenciais para a nossa fé cristã, nós vamos estar correndo também o risco de viver uma fé pífia, de viver um cristianismo
medíocre. Quando eu digo medíocre, eu sempre gosto de falar isso, não ofendendo ninguém, mas um cristianismo abaixo da média, né? Que você não tem alegria, que você não expressa satisfação, que você não expressa alegria de pertencer ao reino e nem de pertencer à igreja de Jesus Cristo. Porque o fato de sermos cristãos deve trazer para nós alegria, deve trazer para nós motivação. O fato de participarmos da ceia do Senhor deve trazer para nós alegria, satisfação. Por quê? Porque somos do Senhor, porque estamos no corpo de Cristo. E muitos já deixaram isso de lado. Por quê? Porque abandonaram princípios e valores essenciais da fé cristã. E eu quero ler um texto com você que está em Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O texto que nós vamos estar trabalhando nele, ele vai do versículo 1 ao versículo 26, ok? Mas nós vamos ler aqui do 11, tá? Até o versículo 17, ok? Do 11 até o versículo 16 ou 17 aqui. Atos, capítulo 3. Acharam? Vamos ler. Capítulo 3, o versículo 11, diz assim: E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade tivemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, justo, e pediste que se vos desse um homicida. Mataste o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ora, irmãos, o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade que temos hoje de participar da ceia do Senhor e de poder ouvir a tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, nos ilumine e nos ajude a compreender o teu querer e a tua vontade. Amém? Bom, nós conhecemos esse texto, trata-se do momento em que Pedro e João ambos subiram ali ao templo para poderem orar. Era um costume que eles tinham, os judeus, de estarem orando. E naquele momento eles foram orar e ao entrarem no templo, na porta formosa, havia um homem que estava ali, coxo, ok? Desde nascença. E aí ele pediu ajuda a Pedro e João, e vocês se lembram muito disso. Pedro e João disse: olha, eu não tenho ouro, né? E eu não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, ele foi curado, se levantou naquele momento e saiu andando. A sua enfermidade de outrora, desde da sua nascença, desde o ventre da sua mãe, como diz o texto, que ele era coxo desde o ventre da sua mãe, instantaneamente ele foi curado, ele saiu dali curado, e Deus foi glorificado, foi exaltado, e João continuou
a sua vida, os seus momentos ali de adoração e de comunhão com o Senhor. E a população, ao ver aquele ato maravilhoso, chegaram diante de Pedro e João, querendo adorá-los, porque eles fizeram aquela obra maravilhosa. E foi quando Pedro e João, nesse discurso maravilhoso, falou que não era para eles ter esse tipo de atitude, porque isso tudo aconteceu por conta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali Pedro e João evangelizaram aquele povo, falaram de Jesus, falaram da obra de Jesus, que aquele povo rejeitou a Jesus, eles estavam ali em Jerusalém, que aquele povo rejeitou a Jesus, escolheram quem não deveria escolher, e entregaram o Santo de Deus, o Cordeiro de Deus. Então esse foi o fato que aconteceu, o momento que aconteceu. E esse texto, ele nos dá aqui três atitudes que ficou muito esclarecida ali, que mostra o porquê que nós nos distanciamos tanto, ou que a igreja se distanciou tanto de ser igreja de Cristo, de viver uma espiritualidade genuína, de viver uma fé viva. Por quê? Porque nós abandonamos o que é essencial para a nossa fé. Nós abandonamos o que é essencial para uma vida cristã sadia. Abandonamos o que é essencial para que a gente pudesse desfrutar daquilo que o Senhor quer e que nós pudéssemos, a partir dessa nova vida em Cristo, fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. 3 atitudes nesse texto que nós lemos aqui ficam bem claras, atitudes que têm contribuído para a atual situação da igreja. Atitudes que têm contribuído para a atual situação de alguns cristãos, de alguns crentes que já perderam o prazer na vida cristã, que já não têm mais esperança. 3 atitudes que contribuem para que a igreja perdesse a sua essência, perdesse o seu verdadeiro valor e deixasse de viver como igreja e deixasse de cumprir aquilo que o Senhor esperava a cada um de nós. E é interessante que Pedro e João e aqueles apóstolos, eles viviam a plenitude de ser igreja. Eles viviam a plenitude do seu relacionamento com Cristo. Por quê? Porque eles tinham os seus princípios, os seus valores e os seus fundamentos. E as suas atitudes eram concernentes com pessoas que tinham consciência de quem eram e aonde estavam. Então eu quero falar com você nessa noite 3 atitudes que têm contribuído para a atual situação da igreja, para essa desmotivação, não somente da igreja, como de alguns crentes que já perderam o gosto e a alegria pela vida cristã, que já não querem mais viver a plenitude da vida cristã, que acham algumas coisas supérfluas e até banais. Nós acompanhamos na quinta-feira agora o testemunho, na verdade a entrevista com o pastor Benício, e nós sabemos que o pastor Benício está num local muito difícil, um local muito perigoso, distante, um local que não tem uma infraestrutura boa. A condição de vida dele não é uma condição de vida que nós temos aqui, mas quem presenciou as atividades, quem presenciou a entrevista, viu a alegria do pastor Benício. Era risos a toda hora, era um gozo de dentro para fora. Nem parecia que ele estava ali vivendo momentos difíceis, nem parecia que ele atravessa lutas, atravessa dificuldades. Parecia que era tudo 1000 maravilhas do ponto de vista humano. E na verdade são 1000 maravilhas, por quê? Porque ele vive aquilo que o Senhor quer para a vida dele. Ele não abandonou a essência, os fundamentos de uma fé cristã. Então, quando nós deixamos de lado esses fundamentos, quando nós não observamos algumas atitudes ou temos alguns tipos de comportamento, é muito fácil para que a nossa fé esfrie, é muito fácil para que nós desanimemos, ok? Mas eu e você não queremos isso, nós queremos viver a plenitude do Senhor, nós queremos viver a alegria do Espírito, nós queremos também ter esse gozo infindo, nós queremos ter essa satisfação plena, essa alegria de poder servir a Jesus. Então nós vamos agora ver quais são essas 3 atitudes.
e que você deve deixar de lado, agir de maneira contrária, para que você possa vivenciar o melhor de Deus. A primeira atitude que tem contribuído para que pessoas de igreja tenham abandonado o essencial, tenham abandonado a essência de ser cristão, né? Deixado de lado e não ter tido prazer verdadeiramente em Cristo e nas coisas de Cristo, está lá no versículo 11 e no versículo 12, que diz assim: e apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais, ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Quando aquele homem foi curado, ele se abraçou ali, ficou grato e feliz. Imagina você recebendo uma cura, você recebendo um milagre que você espera há tanto tempo, Deus te visitando e agindo poderosamente na sua vida, através de homens de Deus, através de pessoas que têm consciência do reino. Com certeza você ia ficar grato, você ia ficar maravilhado e você ia se apegar a essas pessoas. E esse coxo fez isso. Mas quando as pessoas viram aquilo, foram todos em direção a eles e começaram a se maravilhar, começaram a se encantar e começaram a ver Pedro e João como pessoas de outro mundo, como mini-deuses ali. E aí Pedro e João disse: para aí, meu, pode parar. Vocês estão vindo aqui como se fôssemos nós que fizéssemos isso. E olha só o contraste em relação ao que nós vemos hoje. Então, por quê? Porque eles tiveram a atitude certa. E qual é a atitude errada? A atitude errada que eu e você temos que deixar de lado, que essa primeira lição, esse texto nos mostra, é o seguinte: nós não somos o centro de tudo. Crentes têm se tornado o centro de tudo. Igreja tem se tornado o centro de tudo. Pedro e João ali muito claro disseram: olha, as coisas não aconteceram por causa de mim, nem por conta de João, mas aconteceram por um motivo especial, por alguém especial. E esse alguém não sou eu e não é João. Nós muitas vezes nos esfriamos como cristãos, deixamos de lado alguns princípios e alguns valores da vida cristã, desanimamos na fé, perdemos gosto pelas coisas de Deus, porque muitos de nós nos tornamos o centro de tudo. Tudo tem que ser a partir de mim, tudo tem que ser por causa de mim, tudo tem que ser por causa de você. Ou seja, é um egocentrismo tremendo, é o antropocentrismo tomando conta da vida da igreja e do povo de Deus. As coisas não acontecem por causa de mim e de você. As coisas não acontecem por conta da igreja Y ou da igreja C. Mas as coisas acontecem porque Deus é o Senhor Todo-Poderoso. E Ele está no controle das coisas. E Ele está no controle da história. E nós não somos o centro de tudo. Nós somos apenas servos. Que nós tenhamos o pensamento do apóstolo Paulo, que ele diz que mesmo assim ele se considera ainda um servo inútil diante da grandeza e do poder de Cristo Jesus. Nós não somos o centro de todas as coisas. Quando você se torna o centro de todas as coisas, a sua vontade, as suas ações, as suas ideias, os seus princípios, os seus valores se tornam mais importantes. Você vai deixando de lado o essencial, você vai deixando de lado o principal e você vai vivendo a partir de você. Para muitos cristãos, ele é o mais importante na igreja. Para muitos cristãos, a vontade dele é a mais importante na igreja. Para muitas igrejas, ela é a mais importante no reino de Deus. Ela é a principal. Não é. Cristo é tudo em todos. As coisas não giram em torno de nós para nós. As coisas acontecem que Deus permite por causa dele e para ele. E a ele seja toda a glória. Nós não somos o centro de todas as coisas. Então, deixe de lado isso. Não se torne o centro de tudo. A sua igreja, a minha igreja, não é a mais importante
não é a mais certa, não é a mais correta. O meu modo de pensar não é o mais certo, não é o mais correto. Eu não sou, a minha teologia, a minha linha teológica não é a mais certa, é a mais correta. Cristo é tudo em todos. Nós não podemos tomar o lugar que é de Cristo. Ele deve estar no centro de tudo e ele é o mais importante. Amém? Deixe de lado essa atitude egocêntrica, autossuficiente, porque tudo acontece por conta dele. A outra atitude que nos faz abandonar o essencial, ou e muitos não desfrutarem da vida cristã, está no versículo 14 ao 16, que diz assim: vós negastes o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homicida. Mataste o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhos. Pela fé, no nome de Jesus, este homem, a quem vedes e conheceis, foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Uma coisa que tem feito com que alguns crentes e algumas igrejas abandonem o essencial e tenham vivido uma vida cristã abaixo da média, de forma insatisfatória, é quando pessoas negam Cristo das suas vidas, quando excluem Cristo das suas vidas. E isso é muito sério, meus queridos irmãos. Muitos têm negado Cristo e fazendo outras escolhas. Desapercebidamente têm tirado Cristo do centro das suas vidas, anulado. E muitos têm matado até o Senhor Jesus das suas vidas, vivendo a vida conforme acha que é melhor, vivendo a sua fé conforme acha que é melhor. Ou então tem escolhido um outro tipo de Cristo que vai satisfazer as suas necessidades mais egoístas. Não querem esse Cristo de Filho de Deus, aquele que encarnou, que morreu e que veio ao mundo para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Querem um tipo de Cristo que atendam às suas expectativas. E Pedro, ele foi muito claro ali. Tudo acontece por conta do Senhor Jesus. Ele é que é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Esse Cristo de Deus, aquele que encarnou, aquele que habitou no meio de nós, aquele que entregou a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. Pedro diz para ele: vocês negaram este Cristo. Vocês não querem este Cristo. Vocês querem um Cristo que resolva os seus problemas políticos. Vocês querem um Cristo que resolva os seus problemas sociais. Vocês querem um Messias, Pedro falando para eles, que vão libertar vocês do jugo de Roma, do Império Romano, mas esse Cristo veio libertar vocês do império das trevas. Esse Cristo veio trazer para vocês vida e vida em abundância. Esse Cristo veio trazer para vocês sentido para a vida de vocês. Esse Cristo vocês não querem. Vocês querem um Cristo que atenda às suas expectativas. E vocês têm excluído o Cristo de Deus da vida de vocês. E quando você exclui o Cristo de Deus da sua vida, a sua vida não tem mais sentido. Quando você exclui o Cristo ungido, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade da sua vida, a sua vida é uma falácia. Quando igrejas deixam de lado este Cristo todo-poderoso, o Cristo bíblico, o Cristo Filho de Deus, o Cristo de graça, o Cristo de amor, o Cristo de misericórdia, o Cristo de perdão, o Cristo que viveu no meio dos homens e tratou os homens, como filhos de Deus. Quando nós deixamos de lado este Cristo, quando a igreja deixa de lado este Cristo, a igreja perde poder, a igreja perde autoridade, a igreja perde a comunhão, a igreja perde a alegria, a igreja perde a satisfação de poder estar junto. E é muito claro isso. Quando a gente lê Apocalipse, João relata lá em 3:20 que Jesus diz assim para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei contigo, com vocês.
Mas abram a porta. Dê liberdade para que eu possa ser o Cristo da igreja. E esse fato é interessante, porque a igreja de Laodiceia é uma igreja muito rica, muito poderosa. Vocês já sabem disso. Os maiores bancos estavam naquela região, havia muito dinheiro ali. Havia ali uma lã negra que somente eles tinham, que era vendida para toda aquela região. Haviam águas termais, que as pessoas, águas mornas, que as pessoas, ao lavarem os seus olhos, muitas eram curadas de problemas oftalmológicos. Houve um terremoto naquela época ali, e aquela região foi toda abalada, e o Império Romano ofereceu ajuda à Laodiceia para poder reconstruir a cidade. Eles disseram: nós não precisamos do seu dinheiro, nós temos dinheiro. E aí Jesus diz assim no Apocalipse a essa igreja: vocês são pobres? Como vocês são pobres se vocês têm tanto dinheiro? Como somos pobres se nós temos tanto dinheiro? Vocês estão nus. Como nós estamos nus se nós temos a melhor lã é a nossa? E vocês estão cegos. Como podemos estar cegos se nós temos até fontes que curam os problemas oftalmológicos? Mas por quê? Porque deixaram Jesus de fora da sua vida. Deixaram Jesus de fora da sua igreja. Existem muitas igrejas hoje que estão ricas, estão poderosas, mas Jesus está de fora. Existem muitos crentes que estão ricos, estão poderosos, mas Jesus está de fora. Existem muitos crentes que estão na mídia, que estão estourando, que estão bombando, mas o Cristo, o Filho de Deus, está de fora. Mas como que eu sei isso, pastor? Olha as atitudes, olha o procedimento, olha a maneira de viver e de ser. Você vai perceber se Cristo está ou se Cristo não está na vida ou na igreja X. Porque quando Cristo está, a diferença é notória. Cristo estava na vida de Pedro. Cristo estava na vida de João. E a vida de Pedro e a vida de João era uma vida de bênção, era uma vida de alegria, era uma vida de poder, era uma vida de estender as mãos. Os judeus acreditavam que se alguém estivesse doente ou estivesse coxo ou com a mão ressequida, e principalmente que nascesse dessa maneira, era fruto de pecado. E essas pessoas elas eram excluídas no meio da comunidade, eram deixadas de lado. Mas quando nós temos Cristo nas nossas vidas, nós incluímos pessoas. Quando nós temos Cristo nas nossas vidas, nós abençoamos pessoas. Quando temos Cristo nas nossas vidas, nós perdoamos pessoas. O Mateus ele colocou uma frase de Tertuliano muito legal no Facebook dele. Eu vi quase agora, Mateus. Onde ele diz assim: se você quer ter um momento de felicidade na sua vida, pratique a vingança. Mas se você quiser ter uma vida de felicidade, perdoe. Quando nós temos Cristo nas nossas vidas, nós perdoamos, nós amamos, nós estendemos as mãos e nós oferecemos cura e bênção para aqueles que estão necessitados. Então, não exclua Cristo da sua vida. Deixe Ele dirigir, deixe Ele conduzir a sua vida e as suas ações. E deixe Ele viver através de você. Amém? E a terceira atitude que nós devemos evitar para que não possamos viver uma vida cristã medíocre, fora dos preceitos e dos valores de Deus, é o capítulo todo. É só você ler depois, do 1 ao 26, eu não vou ler por conta do tempo. Mas sabe qual é essa atitude que você deve evitar? É a falta de comprometimento com Cristo e com a missão. Deixe isso de lado. Se comprometa com Cristo e com a sua missão. Se você como cristão, se a igreja se comprometer verdadeiramente com Cristo e com a missão, nós vamos viver uma vida cristã abençoada, frutífera, e vamos poder ser bênção na vida dos outros. Pedro cita 12 vezes, direta e indiretamente, o nome de Jesus neste pequeno trecho. 12 vezes, direta e indiretamente. E Cristo, e Pedro, cita a obra de Cristo. O que foi que ele fez? Qual o objetivo dele de estar ali? Muitos perderam o comprometimento com Cristo e com a sua obra. Estão preocupados somente consigo mesmo, com seus valores, com seus princípios, com os seus objetivos.
Muitos têm expectativas somente nesse mundo. Eu não falo somente para o cristão isolado, muitas igrejas também. As suas expectativas estão nesse mundo. Querem ser a melhor igreja, querem ser a maior igreja, querem ter o maior número de membros, querem ter as maiores livrarias, editoras, querem estar na mídia. O nosso comprometimento principal é com o Senhor Jesus e com a missão. E qual é a missão? A missão de sermos igreja. A missão de darmos continuidade à obra de Cristo Jesus. Nós falamos muito em fazer missão, e nós falamos em missão transcultural, estadual, ótimo, mas nós fomos chamados para ser a missão, para levar a mensagem, e para levar a mensagem através da nossa própria vida. Então, para que isso seja uma realidade, nós como cristãos e nós como igreja, temos que estar comprometidos com Cristo. Conhecer a sua obra, fazer a sua obra conhecida, amá-lo de toda a alma, de toda a mente e de todo o coração, dar continuidade àquilo que ele começou. Nós, como igreja, estamos aqui para isso, para dar continuidade àquilo que ele iniciou. E o que ele iniciou? Ele abriu o reino de Deus, ele chamou pecadores, ele perdoou pessoas, ele amou pessoas, ele deu oportunidade a pessoas, ele anunciou o ano aceitável do Senhor, o cego começou a enxergar, o coxo começou a andar, a prostituta mudou de vida, o ladrão mudou de vida. Por quê? Porque ele expressou o amor, a graça e a misericórdia de Deus. E é assim que nós devemos viver como igreja, como povo de Cristo Jesus, como aqueles que compreenderam verdadeiramente o porquê nós estamos aqui e o que devemos fazer. Então, tenha comprometimento com Cristo e com a missão de Cristo. Qual é a vontade de Cristo para você e para mim como igreja e como cristão? É de continuar anunciando o ano aceitável do Senhor. É de continuar amando e abençoando pessoas. É continuar sendo referencial. Pessoas procuravam Cristo. Que pessoas possam procurar a sua vida. Que pessoas possam procurar a igreja que você ali frequenta. Que a igreja seja um local de acolhimento, um local de bênção, um local onde pessoas verdadeiramente serão acolhidas e serão abençoadas. Amém? Então, eu quero recapitular com você aqui. Não pense que você é o centro de tudo. Você não é o mais importante. A sua igreja não é a mais importante. A minha igreja, eu não tenho igreja, né? A igreja no qual eu pastoreio não é a mais importante. Eu não sou o mais importante. Nós somos todos servos de Deus e devemos estar no centro da vontade de Deus. E o Senhor deve estar conduzindo as nossas vidas e as nossas ações. Não podemos nos tornar o centro de tudo. Segunda lição que nós aprendemos: não exclua Cristo da sua vida. Em todas as suas atitudes, todas as suas ações, todos os seus momentos, deixe que Cristo seja o referencial daquilo que você faz e daquilo que você é. E terceiro, se comprometa com Cristo e com a sua missão, para que você possa verdadeiramente viver aquilo que o Senhor quer para você e tem para você. São atitudes fundamentais, são atitudes essenciais. E porque pessoas têm abandonado essas atitudes, porque igrejas têm abandonado essas atitudes, muitos têm descaracterizado e não têm desfrutado da presença, da alegria do Senhor e não têm vivido como igreja de Cristo Jesus. Mas em nome de Jesus, vamos mudar essa história, vamos mudar essas posturas, vamos mudar essas atitudes e vamos nos tornar canal de bênção, de bênção na vida das pessoas, e vamos nos colocar como instrumentos de Deus para que possamos abençoar, amar e estender as mãos para as pessoas. Amém? Estender as mãos uns para os outros, para aquele que está do seu lado, estender as mãos para aquele que está próximo na sua família, ser bênção na vida dos seus familiares, na bênção dos seus filhos, na vida dos seus filhos, na vida daqueles que estão ao seu derredor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que possamos viver como cristãos e como igreja de Cristo Jesus, fundamentado em princípios e em valores que enriquecem, que enobrecem a nossa fé e que glorificam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós vamos agora participar, falei, Pedro me deu um recado aqui, da ceia do Senhor. Cadê o povo, Pedro? Chama lá.
Esse é um momento muito bacana, muito especial. Eu não sei se você está vendo ali, está o pão e o suco de uva. É um momento muito alegre, momento onde nós entendemos que é um memorial. O pão, ele continua sendo pão. O suco de uva continua sendo suco de uva. Mas esse momento tem algo muito especial. Expressa a nossa fé em Deus, expressa a convicção de que nós temos, de que nós somos de Deus, que somos igreja de Deus, né? E que cremos que Jesus ele voltará para levar a sua igreja. Mas enquanto isso expressa que nós entendemos que temos que viver em comunhão, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, crescendo na graça, na fé e no conhecimento. O Senhor Jesus nos deixou essa maravilhosa oportunidade para celebrarmos a nossa comunhão com Ele, para celebrarmos a nossa comunhão uns com os outros. Amém? Enquanto o pessoal está entrando aqui, nós vamos distribuir os elementos e vamos orar. Orar pelo pão, orar pelo suco de uva. Pelo suco de uva. Tá tudo certo aí? Ensaiaram? Sim. Depois eu falo, vocês estão curiosos. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Ó Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que nenhum de nós temos condições de participar desse momento porque somos pecadores. Mas o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia que vem até nós, nos possibilita de podermos participar simbolicamente em memória do teu corpo e do teu sangue. Ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, pecados daqueles, ó Deus, que têm confessado o Senhor, que o Senhor continue direcionando e conduzindo e que possamos compreender, ó Deus querido, que só fazemos isso por conta do Senhor, por conta do teu corpo que foi dado a nós, da tua vida que foi dada a nós, e por conta do teu sangue precioso que foi derramado, sangue inocente, sangue puro, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. E era necessário que fosse um sangue puro, um sangue, ó Deus, próprio para isso. E o Senhor derramou o teu sangue, santo, poderoso, curador, sarador, para que pudéssemos estar hoje aqui, participar desse momento. Nós consagramos esses elementos ao Senhor e abençoamos em nome de Jesus. Amém? Quem vai me ajudar a distribuir aqui? Quem vai ajudar? Eu ajudo. Olha, está aqui a minha sogra e meu sogro, Aqui, ó. Dá que um vão ajudar a distribuir. E daqui a pouco nós temos uma... Pode. Nós temos uma surpresa, ajudar a distribuir aqui. Ajuda aqui, Lu. Cuidado, fio. Tenta ajudar ela, pega lá. Obrigado, vó. O Luiz vai distribuir aqui. Você distribui aqui as xícaras, por favor. Não pegou na bandejinha, né, Lu? Obrigado. Não, pegou para você. Irmãos, é o suco e é o pão. Mas esse pão, ele simboliza o corpo de Cristo que foi entregue por nós. Nenhum de nós somos dignos de participar desse momento. Mas Jesus nos fez digno, morreu naquela cruz, entregou a sua vida pura e santa, para que nós pudéssemos ter vida hoje e para que nós pudéssemos viver como igreja do Senhor Jesus. Consciente do seu amor, do amor de Deus por nós, consciente dessa entrega por nós, comamos o pão, gratos por esse sacrifício maravilhoso que nos deu vida. Comamos em nome de Jesus. Depois de comer o pão, o apóstolo Paulo ele nos orienta e transmite o ensino que ele recebeu, que nós pudéssemos participar do sangue de Cristo, né?
do vinho, do suco de uva que simboliza o sangue de Cristo. Esse sangue foi derramado para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. E não somente comunhão com Deus, mas comunhão uns com os outros também. Porque nos tornamos igreja de Cristo, nos tornamos família. Iremos morar no mesmo céu, servimos ao mesmo Deus de amor. Então, conscientes de que somos família, tomemos do cálice em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado porque a tua vida nos deu vida. Obrigado porque o teu sangue perdoou os nossos pecados. Obrigado porque estamos hoje em comunhão com o Senhor e em comunhão uns com os outros. Que possamos, em nome de Jesus, continuar vivendo como igreja. Que possamos, em nome de Jesus, continuar, ó Deus, fazendo o que o Senhor espera de nós, que é te adorando, te servindo e anunciando o ano aceitável do Senhor. Eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos, e oro em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia dos Pais, papais. E nós vamos encerrar com uma homenagem aqui ao Dia dos Pais. Meu sogro, pega aqui, por favor. A minha sogra. Tira ali. Sandra e Luiz. Muitos já conhecem, outros não. E a Fernanda. Vamos encerrar aí. Vocês querem falar alguma coisa? Dá tempinho. Temos alguns minutos? Dá tempo? Dá. Então, irmãos, olha que gostoso, né? Puxa vida, um presente de Deus, uma honra muito grande. Vamos cantar um louvor para vocês. Esse louvor é muito bonito. Chama Alguém Como Eu. É do Estênio Márcios. Se você puder pegar a letra dele aí, ele relata um pouquinho uma situação que Jesus é hospedado na casa de alguém, muito cansado devido a todo o seu trabalho, o seu ministério, e Jesus dorme, adormece, e aí a música, ela questiona o seguinte: quais seriam os sonhos de Jesus quando ele dormia? Ele sonhava com o céu ou sonhava com a cruz? E é um pouco disso que fala. Prestem atenção na letra que é muito bonita, tá bom? E obrigado, viu, Pai? Deus te abençoe. Você é meu tesouro. Vocês dois, lindos. É nosso. Nossa. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho.
vai verter a vida do corpo ao céu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Até quarta, até quinta. Beijo pra vocês. Deus abençoe. Amém. Aí.